do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos. Nós já falamos que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Todos os demais usaram Marcos como base. Apesar dele ser o mais curto, o mais resumido, mas ele foi o primeiro a ser escrito. E eu gostaria de ler o capítulo 7. O capítulo 7. Os irmãos podem ficar sentados mesmo. Eu quero ler com os irmãos esse texto. Vai ser um pouquinho longo, mas é necessário. Marcos capítulo 7, versículo 1. Os fariseus e alguns escribas, vindo de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar. Os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se lavar. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como lavar de copos, jarros, vasos de metais e camas. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. E disse-lhes ainda: vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Pois Moisés disse: honre o seu pai e a sua mãe. E quem maldisser o seu pai ou a sua mãe será punido de morte. Vocês, porém, dizem que, se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, então vocês os dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filhos. E fazem muitas outras coisas semelhantes. E convocando outra vez a multidão, Jesus disse: escutem todos e entendam, não existe nada fora do homem que entrando nela, nada fora da pessoa que entrando nela possa contaminá-la. Mas o que sai da pessoa é o que a contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram a respeito da parábola. Jesus lhes disse: então vocês também não entendem? Não compreendem que tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não pode contaminar? Porque não entra no coração dela, mas no estômago, e depois é eliminado. E assim Jesus considerou puro todos os alimentos e dizia: o que sai da boca, o que sai da pessoa, isto é o que contamina, porque de dentro do coração das pessoas é o que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o orgulho, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Amém. Que maravilha de palavra. Nós temos estudado o livro de Marcos e nós temos percebido como que Jesus tem sido constantemente confrontado pelos fariseus. Nós observamos no capítulo 3, no capítulo 2, no capítulo 3, Jesus sendo confrontado por ele ter curado no sábado. Jesus sendo confrontado porque sentava com pecadores e comia com eles. Jesus sendo confrontado porque repreendia demônios. E eles diziam, os fariseus diziam que expulsava demônios pelo príncipe de Belzebu. O grande inimigo de Jesus no seu ministério não foram as autoridades estabelecidas ou o Império Romano. Foram os próprios religiosos, seus conterrâneos, seus parentes de genealogia, de sangue, de terra, da própria tribo de Israel.
e das próprias tribos de Israel. Eles mesmos foram os que perseguiram, os próprios religiosos foram os que mataram Jesus. Foram os que incitaram as multidões a matar Jesus. E aqui nós estamos diante de uma questão importante sobre uma desavença entre os fariseus e Jesus. Aqui nós observamos como Jesus tratou os fariseus e as suas tradições humanas que eles tinham na época. Eu quero retornar, eu já disse num sermão, mas eu quero mostrar o que significava naquela época. Por quê? O que os fariseus questionavam? Às vezes dá a impressão, quando a gente lê a Bíblia, que Jesus infringia a lei de Israel, a Torá. Jesus nunca infringiu a Torá. Nunca. Ele sempre cumpriu. A Bíblia diz que ele não veio abolir, ele veio cumprir a lei. E ele cumpriu. Ele foi o único homem na existência da humanidade que conseguiu cumprir a lei em sua plenitude. Ninguém. Os outros todos foram pecadores. Os outros, a lei servia para apontar que eles eram pecadores. Jesus não era pecador e ele viveu a lei em sua plenitude. Tudo. Mas, para nós entendermos, os grupos dos fariseus eram um partido, era uma seita, era um grupo religioso que existia em Israel dentre vários. Existiam os fariseus, existiam os saduceus, existia um grupo mais político chamado os herodianos. Existiam alguns radicais chamados zelotes que defendiam a prática da tomada do poder por meio da violência. São os revolucionários, da época de Jesus. E existiam vários, mas os principais aqui eram os fariseus e os escribas. Esse movimento ele surgiu já no segundo templo, ali meados do século III a.C., segundo, quando eles começaram a crescer e a preocupar em manter a lei judaica para que ela não morresse, para que ela não sofresse a influência do helenismo. Quem estuda história sabe que no período interbíblico surgiu o Império Grego, de Alexandre o Grande. E ele tinha as doutrinas dele, uma das práticas de helenizar, ou seja, de levar a cultura grega para onde eles fossem. E eles levavam, e eles conseguiram. Tanto é que o Império Romano, após a queda da Grécia, ele é chamado de greco-romano. A cultura grega ficou impregnada em Roma. Os deuses só mudaram alguns nomes, mas era a cultura grega. E os fariseus surgiram bem nesse contexto. Com que objetivo? Um objetivo nobre. Nós precisamos preservar a lei de Deus para que ela não sofra uma influência e nós nos corrompamos e a lei de Deus se perca. Geralmente os fariseus vieram da ala mais popular, do povo, enquanto os saduceus eram mais da aristocracia, eram os donos do templo, eram os sacerdotes, eram as pessoas mais ricas. Os fariseus eram pessoas mais comuns que vinham e exerciam e que estudavam as escrituras, e eles tinham esse dever de estudar as escrituras, de compreender, de entender principalmente a Torá, o Antigo Testamento, e preservar. E os escribas eram os intérpretes, eram aqueles que transcreviam as leis, aqueles que copiavam, eram os copistas. Então eles eram juntos. Só que os fariseus, eles não tinham só a Torá como a palavra de Deus. Eles tinham dois tipos de palavra ou de instrução que eles deveriam guardar. A primeira era a palavra escrita, que era a Torá, o Antigo Testamento, a lei de Moisés. A segunda era a tradição oral. Na época de Jesus não havia sido escrita ainda, que é principalmente conhecida como a Mishnah. Ela é escrita no século II. Mas na época de Jesus já havia tradição oral que passava de pai para filho. Tinha a tradição escrita, está aqui nas escrituras, e tinha a tradição oral, que era o quê? Que era a interpretação que eles entendiam sobre a Torá. Só para os irmãos entenderem, a palavra de Deus diz, a lei diz assim: vocês não podem trabalhar no sábado. Só que a lei não especificava o que devia fazer ou não. A lei não trazia minúcias, como as escrituras realmente não traz minúcias. Simplesmente dizia que eles não poderiam trabalhar. E eles, na preocupação de não pecar contra Deus, criaram um monte de normas paralelas às escrituras, dizendo o que devia fazer ou não no sábado.
Havia até quantidade de passos que deveriam tomar, que deveriam andar. Se passasse disso, transgredia. Mas isso não estava na Escritura, era a interpretação dos antigos que eles preservavam oralmente para que eles pudessem viver a palavra de Deus na sua plenitude e não ofender a Deus. E nessa tradição existem várias interpretações, como o sábado, como o lavar as mãos, está tudo lá. Não podia simplesmente tocar. Por que lavar as mãos aqui, irmãos? Às vezes alguém lê o texto e diz assim, uai, mas se comer com a mão suja não vai contaminar o corpo. Mas a contaminação aqui é a contaminação, impureza religiosa. Por que isso? Jesus disse que quando eles iam para as praças, eles poderiam tocar. Olha só, eles poderiam tocar em algum alimento que um gentil tocou. Eles poderiam pegar sem querer em algum impuro. Eles poderiam se tornar cerimonialmente impuro por o toque. Então eles nunca comiam se não lavassem as mãos para tirar toda a impureza religiosa cerimonial. Então isso está na tradição oral. Isso não está na lei, não está especificado na lei. Mas isso se criou ao longo dos tempos. E foi se criando regras, atrás de regras. Que, quem sabe, em primeiro momento, era uma boa intenção, mas com o passar do tempo, aí surge o problema. Com o passar do tempo, essas leis foram se tornando mais importantes que a própria lei de Deus. Eles foram supervalorizando as tradições orais. Eles começaram a desenvolver, uma ênfase exagerada naquilo que não era a palavra de Deus. Era uma tradição que se construiu ao longo do tempo e da história. Era o apego à tradição humana e não à palavra de Deus. E é aí que Jesus, em seu ministério inteiro, confronta os fariseus. Porque em tudo que os fariseus questionaram Jesus, sempre tinha uma tradição humana por trás. Porque ele nunca infringiu a lei de Deus. Mas ele infringiu as tradições humanas, estabelecida por homens. E é dentro desse texto, irmãos, que eu gostaria de falar sobre os perigos. Como que Jesus se relacionava com as tradições humanas e o que ela pode fazer em nós, e o que ela pode desenvolver no homem, se nós negligenciarmos as Escrituras, a essência do Evangelho, e nos apegarmos a coisas seculares, ou não essenciais, ou a tradições, ou a placa denominacional, ou seja o que for, que não seja a palavra de Deus, onde nos leva a nos orgulhar e nos se sentir superior, que nos leva a achar que somos melhores, piores ou não, do que o outro. Por quê? A primeira verdade que eu vejo aqui, Mateus 7, versículo 5. O questionamento dos fariseus reflete uma verdade importante. Eles questionaram Jesus, porque os discípulos e Jesus não seguiam o que eles seguiam. Questionaram a Jesus porque Jesus não fazia o que eles acreditavam ser o correto a ser feito. E aqui ele diz, os fariseus criticaram Jesus por não seguirem a lavagem ritual das mãos, que estava na tradição oral, que foi uma construção humana. E Jesus não obedeceu, Jesus não seguiu, e eles se sentiram assim, ofendidos. Porque é uma tendência comum de se apegar à tradição humana, de que quando a pessoa está apegada a tradições externas, seja lá do que for a sua espécie, ela desenvolve uma tendência de julgar, de criticar aqueles que não seguem as mesmas práticas, como se isso fosse uma prova da espiritualidade. E de fato eles fazem isso, eles ficam indignados com Jesus, porque Jesus estava infringindo uma tradição humana oral, que não fazia parte, mas fazia parte da cultura deles, mas que não era a palavra de Deus, e que ao longo do tempo, especialmente na época de Jesus, tiveram e se tornaram
como se fosse a própria palavra de Deus. Mas não era. Irmãos, quando nós começamos a pegar a tradições humanas, seja ela de qualquer forma, nós começamos a julgar o outro, porque não faz a mesma coisa que nós. E isso desenvolve um outro problema, que essa ideia, esse apego a tradições humanas, que ela pode ser até boa, que às vezes a tradição, dependendo do que for, ela não é má em si mesma, mas se ela alcançar esse nível que os fariseus colocaram ela, como se fosse a própria palavra de Deus, ou como se estivesse até acima da palavra de Deus, ela desenvolve um outro sentimento, o sentimento de superioridade espiritual. Os fariseus achavam que eram melhores do que Jesus, do que discípulo, de qualquer pecador ou de qualquer um que não vivia as práticas que eles viviam. Desenvolve. E é muito interessante isso, porque isso vai desenvolvendo no coração do cristão, ou seja lá quem for, aquilo que Deus reprova, que é o orgulho espiritual, o orgulho denominacional, o orgulho, seja lá o que você sectário, você achar que é só o seu grupo, que é só a sua igreja, que é só as suas tradições, que é só você, que é só onde você está. E aí acontece o que Jesus conta na parábola em Lucas, no capítulo 18, que nós conhecemos a história. Lucas no capítulo 18, a partir do versículo 9, a parábola do fariseu e do publicano, em que o fariseu no templo, pode seguir na próxima, versículo 10, versículo 11, olha só o que ele diz. Eles estavam todos no templo, um fariseu e um publicano. O fariseu, apegado nas tradições, achando que era melhor que o outro, Jesus disse bem no começo, contou uma parábola daqueles que confiam em sua própria justiça, e disse assim: o fariseu ficou em pé e orava de si mesmo para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho. Ok, veja só. Tudo isso que ele fala aqui está na tradição. Apesar de estar nas escrituras, a tradição supervalorizou o dízimo. A tradição oral dizia assim: tudo que nasça no seu terreno, dizime. Pode ser uma erva, pode ser qualquer coisa. E eles faziam. Só que olha como que o apego exagerado às tradições leva o homem a se achar melhor que o outro. Ele olha para o publicano e diz: graças a Deus que eu não sou como esse, como se estivesse dizendo, eu não sou como esse lixo, como eu não sou como esse indivíduo. Eu não, eu jejuo, eu oro, eu consagro. E o fariseu se orgulhando de si próprio, enquanto o publicano olha para dentro de si e diz: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Jesus disse contra toda a tendência da sua época, porque qualquer fariseu que ouvisse essa parábola ia dizer assim: o fariseu está certo. Jesus disse: o fariseu está equivocado, o coração dele é cheio de orgulho, cheio de soberba, cheio de vaidade espiritual, se confia na sua própria obra. O publicano não, ele sabe quem ele é, sabe que precisa de Deus, sabe que precisa de arrependimento, e ele não olha para o outro com superioridade, ele olha para si e se humilha diante de Jesus e diz: tem misericórdia de mim. Porque, irmãos, o apego a qualquer tipo, dentro desse texto, desenvolve esse sentimento espiritual de superioridade, de achar que é melhor. Irmãos, eu nunca vou cansar de dizer: nós não somos melhores que ninguém. A Igreja Batista não é melhor do que qualquer outra. Ah, mas é a mais bíblica.
Mas não importa. Nós estamos aqui pela graça e a misericórdia de Deus, e confiamos unicamente naquele que nos salvou e nada mais. Só isso. A nossa posição em relação ao outro, que não está dentro do nosso ciclo, jamais deve ser de superioridade. Nós devemos orar por eles, nós devemos amar eles, nós devemos interceder por eles, nós devemos servir a eles se for possível, nós devemos ajudar a eles se for possível, porque a igreja de Cristo não é uma placa denominacional. A igreja de Cristo é aqueles que são salvos em Cristo Jesus, de todos os tempos, de todas as épocas, de todos os lugares. É aquele que Jesus conhece lá dos céus e sabe quem é a sua igreja. E qualquer tipo de orgulho, seja ele denominacional, é equivocado, é anticristão e não é conforme Jesus. Nós devemos entender que o Evangelho é aquele que nos conduz a uma vida de humildade, de olhar para si com verdade. O fariseu era cheio de pecado, ele era pecador. Jesus falou, ele é um pecador, só que ele é um pecador não arrependido, ele não consegue se enxergar. Ele está achando que ele é bom, mas ele é pecador. Enquanto o publicano olhou para si, viu sua própria condição e disse, eu sou pecador. Esse saiu justificado. Aquele que olha para si e olha para o outro com compaixão. Não aquele que olha para si, se considera melhor e olha para o outro com um olhar de superioridade, dizendo, graças a Deus que eu não sou de lá, porque Deus me colocou num lugar onde eu jejuo 2 vezes, onde eu dizimo tudo. É equivocado. O Evangelho não é isso. Todo e qualquer tipo de orgulho, seja ele qual for, Jesus sempre condenou e sempre vai condenar. A nossa atitude sempre tem que ser de humildade. Jesus viveu isso nas tradições dos anciões. E é muito interessante porque a tradição, se ela ocupa uma posição a ponto das pessoas se tornarem dessa forma, achando que é melhor, achando que os outros têm que viver, se não viver, colocando as tradições como um meio de salvação e graça divina, escute, a piedade dela é superficial e hipócrita. Jesus foi isso que ele disse. Versículo 7, Marcos 7. Na verdade, vamos ler o 6. Quando Jesus foi questionado, Jesus diz assim, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas e que são preceitos humanos. Olha só, superficialidade. Adora com os lábios, o coração está longe. Adora com os lábios, mas a adoração é vã. Por quê? Porque não há verdade, não há pureza no coração. Há todas essas hipocrisias e vaidades, e se torna vã a sua adoração, se torna, ou seja, algo que as pessoas começam a ver como se eu cumpro aquele conjunto de regras, se eu cumpro aquelas tradições, eu estou bem, não importa. Se eu guardo, se eu não toco, se eu faço, se eu cumpro todos os requisitos da tradição, não importa, eu estou bem. Então, louvado seja Deus. E Jesus disse, vocês estão apegados em tradições humanas, mas a sua oração, a sua adoração e a sua vida, ela está sendo em vão, porque o seu coração está longe de mim. Apega-se, e é justamente isso que Jesus condena, em Mateus 23, 23. Quando Jesus diz assim para os fariseus, olha, vocês se orgulham muito da lei, vocês dizimam de tudo, mas vocês esquecem o essencial, a misericórdia, a justiça, a fé. É como se ele estivesse dizendo assim, vocês se apegam às tradições, cumprem ela na risca, seguem o protocolo, mas no coração de vocês há ódio, há rancor, a falta de sensibilidade, não há compaixão, não há amor pelo próximo, não há misericórdia, só há ódio, só há desejo de
de ser melhor, só há sentimento de ser superior, só há sentimento de competição. É como se Jesus estivesse dizendo assim: vocês se apegam à tradição de tal forma que vocês perdem a essência do Evangelho, que é o coração puro, santo, na presença de Deus. Quantos estão entendendo? Outro perigo que Jesus mostra aqui e que nós temos nessa história é quando as tradições elas substituem a própria palavra de Deus. Que terrível isso. E Jesus diz isso, versículo 11 e 12. Olha o que ele diz: vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, então vocês dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição de vocês, que vocês passam de pais para filhos, e fazem muitas outras coisas semelhantes. Olha só, a lei dizia assim: honre pai e mãe. Honrar pai e mãe é cuidar do pai e mãe quando ele precisar. É aqui, ó. Alguns acham que honrar pai e mãe é só elogiar, é só ir visitar. Não, o contexto aqui está dizendo: se você quer honrar pai e mãe, quando ele estiver velhinho, não coloque ele no lugar que você não vai estar presente. Cuide dele até o final, dê uma casa para ele, coloque ele do seu lado, enfim. Faça o máximo. Honrar pai e mãe. Aí a tradição diz assim: olha só, a tradição começa a invalidar a lei de Deus, dizendo assim: olha só, se porventura aquilo que vocês têm para ajudar o pai de vocês, vocês oferecerem para Deus, então está quites. É oferta ao Senhor. Deixa o pai e a mãe e oferta no templo. Olha que absurdo. A tradição suplantando a palavra de Deus. E Jesus olha para eles: como que vocês fazem isso? A Bíblia manda vocês honrar pai e mãe, e vocês dizem: se for ofertar ao Senhor, isso não é errado. Da onde que vocês tiraram isso? Da onde que vocês tiraram isso? Por isso que a tradição de vocês está invalidando a própria palavra de Deus. E Jesus condena isso. Irmãos, e eu vou dizer para os irmãos, é incrível quando não se apega-se a tradições humanas, como é questão de tempo das tradições suplantarem a palavra de Deus. De as tradições ter mais peso, ter mais valor, ter mais autoridade, ter mais obediência do que as próprias escrituras. E é comum a gente observar a transgressão da lei de Deus em nome da tradição humana. Isso é uma tendência. Isso é natural de quem se apega em tradições humanas. Mas Jesus ensina algo importante. Ele diz assim: o verdadeiro problema não está externo, é no coração. O verdadeiro problema está no coração. Marcos 21 diz que é do coração que procedem todos os maus. Vocês estão preocupados com as práticas exteriores, mas o problema não é a externalização, aquilo que está fora. Aquilo que está fora, que se vê, que se pratica, só é consequência de algo que já aconteceu aqui. Jesus disse isso: a tradição preocupa com o externo, enquanto o problema é aqui. E às vezes a gente diz assim: o pessoal só acha que Deus quer o coração. Não, Jesus nunca disse que só quer o coração. Jesus quer o seu corpo, sua alma e seu espírito. Ele quer tudo de você. Mas a fonte da vida, diz assim, do coração, o provérbio diz, procedem as saídas da vida. Que a origem, a causa, o motivo de toda a nossa prática de fora, seja boa ou seja ruim, nasce aqui. É a causa, é a origem. Então se inverte, se preocupa com o externo para achar que vai para dentro, não acontece. Porque a própria palavra de Deus em Colossenses 2 diz que as práticas externas de não prova, ela não tem poder nenhum contra os desejos carnais. Ela não consegue fazer nada. Ela não consegue mudar o coração humano. As práticas externas não alteram o coração humano. Quem faz isso é o Evangelho de Cristo, é a dependência do Senhor, um coração transformado. É por isso que o Evangelho, ele se concentra no coração. Jesus sempre combateu a prática externa como se fosse o alvo principal.
Se os irmãos lerem Sermão do Monte, vocês vão ver como que Jesus prioriza o coração. E ele vai dizer assim, ó, não está escrito não adulterarás? Ele diz, porém eu tenho algo a te dizer, o adultério começa no coração. Se olhar e atentar e no teu coração desejar, já adulterou. E ele diz assim, não está escrito na lei, não matará? Sim, mas eu te digo uma coisa, se você se encolerizar ou ficar com raiva, com ódio do teu irmão a ponto de querer ver ele morrer, você já assassinou seu irmão no coração. Jesus vai mostrando que o problema é o coração humano, é dentro, é aqui. Por isso que a promessa do evangelho mais bela que existe, e que só o evangelho faz, é quando Ezequiel promete dizendo assim, eu vos darei um coração novo e um espírito reto, tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Um coração capaz de viver, de amar, de servir, de desejar. E não que dependa de outras coisas, mas um coração voltado para Cristo, para Deus, de uma vida que é refletida externamente, mas de um coração puro, santificado. Paulo diz, ele diz assim, eu escrevo esses preceitos para que vocês amem com o amor de um coração puro, de uma fé não fingida. Queridos, Jesus está mostrando que precisamos servir a Deus de todo o nosso coração. Que o evangelho possa mudar. Nós devemos cuidar do nosso coração, nós devemos tomar cuidado do nosso coração, daquilo que está dentro, de como ele está. E nós temos que examinar constantemente como está o nosso coração, porque é comum, e a gente observava isso, quem matou Jesus foram os religiosos, apegados em tradição, mas os irmãos leem os evangelhos, eles eram cheios de ódios, cheios de rancor, de mágoa, queriam matar aqueles que não questionavam, odiavam, eram cruéis, eram sem misericórdia, menosprezavam os outros, olhavam com os pecadores com desdém, não tinha misericórdia. Se nós não olharmos para dentro de nós e não examinarmos o nosso coração e não percebermos certas atitudes que nós estamos tomando, se há ódio, se há rancor, se você se acha melhor que o teu irmão, se você pensa que você é mais que ele, se você não consegue amar, se você não consegue perdoar, se você não consegue viver o evangelho, aquilo que vem de dentro do coração, é hora de nós nos dobrarmos os joelhos ao Senhor e dizermos, Senhor, nos conceda um coração puro, um coração reto, me ajuda, que o teu evangelho me transforme de dentro para fora, para que as minhas ações não sejam ações de hipócritas. Porque eles eram hipócritas? Porque eles faziam e pareciam ser justos. E as suas práticas de oração, de jejum, só eram uma máscara que, na verdade, interiormente, Jesus disse, vocês são sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? É um túmulo com cal pintado de branco, que por fora está bonitinho. O irmão Nene está fazendo um monte lá, né? Coloca azulejinho, né? Faz uma bela de uma, como que chama? Né? Um sepulcro lá. Só que lá dentro tem o quê? Osso, morto, podre. Está morto. E é isso que Jesus diz. Vocês estão bonitinhos por fora, parecendo um sepulcro bonitinho, caiado, todo enfeitadinho, mas dentro está podre. Então Jesus, ele condena isso, ele condena a mera prática exterior, sem uma pureza do coração. Nós precisamos olhar, irmãos, e analisar a nossa vida, como está o nosso coração, como está a nossa vida. Porque nada vale vir à igreja, frequentar, se interiormente está podre. Há ódio, há rancor, há mágoas, mas você pode dizer, mas é mais forte do que eu, mas Jesus é mais forte que a tua mágoa. Entrega, ore, busca Deus, jejue, peça para Ele te ajudar, que Ele derrame o seu amor em nossos corações. Nós não conseguimos amar por nós mesmos, eu já disse. Nós só amamos porque Deus nos capacita a amar. Quando nós reconhecemos a necessidade de amar, Ele nos dá a graça para perdoar. Então nós precisamos ver e compreender, irmãos, que o que Jesus nos chama é para ter um coração transformado, um coração puro,
Um coração humilde, singelo, sem desejar ser melhor, sem achar que o outro é inferior. Um coração que olha para o outro com misericórdia, que olha para si com sinceridade. Um coração que consegue enxergar os seus próprios pecados, ao invés de só olhar para os pecados dos outros. Um coração que é capaz de servir a Jesus como Jesus nos ensinou a servir, a amar o próximo, a ajudar o próximo, a ser instrumento de Deus para edificar o outro. E não meramente viver dentro de uma prática religiosa aparente, criar uma rotina espiritual e ser vazio de significado. E não há um coração puro, um coração reto. Mas graças a Deus, que aqueles que creem em Jesus têm os seus corações transformados pela tua presença, pelo teu amor, por tua graça. E que a palavra de Deus nos conceda a graça para realizar a sua obra. Amém? Quantos podem dizer amém? Amém. Deus abençoe, irmãos. Que não caiamos na armadilha dos fariseus. E que servimos a Jesus como Jesus quer que nós servamos. E se nós ajudarmos uns aos outros, amarmos uns aos outros, não sentirmos superior que os outros, deixa que é Deus quem cuida de nós. É Ele que é o dono da obra. E nós temos que ser igreja da maneira que Jesus quer que nós sejamos igreja. Vamos colocar de pé? Eu quero fazer uma oração por você e nós já estaremos em uma segunda parte. Eu quero que você ore a Deus. Pode ser, quem sabe, teu coração está precisando de um tratamento divino. Mas Deus é misericordioso, que Ele nos possa, nessa noite, nos levar para mais perto dEle, nos ajudar a servi-lo com toda sinceridade, compaixão, todo amor, servindo a Deus e ao próximo, com toda sinceridade, autenticidade, sem a hipocrisia e a mera aparência, mas que Deus nos ajude. Senhor nosso Deus, querido Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por essa palavra, Senhor, por o teu ensinamento e por tua bondade. Nos ajude, Senhor, que nenhum tipo de orgulho, seja ele religioso, seja ele de status, seja ele de questão econômica, seja o que for, que nada nos conduza a uma mente em que possamos achar que outros são inferiores a nós. Que o Senhor nos ajude a conhecer e a olhar para nós mesmos com um olhar de sinceridade, dependendo da sua graça e não confiando na nossa própria justiça, mas confiando na tua graça e na justiça que provém da fé. E essa justiça que nós esperamos, na justiça de Jesus, aquele que viveu uma vida reta e agora Ele nos comunica essa justiça e somos aceitos e transformados por Deus, não porque somos melhores, mas porque a tua graça nos transformou. Em nome de Jesus, ó Pai, nos conceda um coração puro, nos torne pessoas bem-aventuradas cada vez mais, que haja em nós um coração puro, e como o salmista no Salmo 51 diz, Senhor, torna a dar a mim, Senhor, um coração puro e um espírito reto. Em nome de Jesus, eu lhe peço, ó Pai, que o teu evangelho venha transformar, venha impactar e venha fazer uma grande obra no coração de cada um dos teus filhos, que eles saiam daqui na alegria e na certeza de que o Senhor é aquele que opera e que está agindo e que salvou a cada um e que estamos a caminho daquele que nos resgatou nos céus. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Amém e amém. Amém, irmãos. Deus abençoe.